Tá bom. Tá deixando. Muito obrigado. Bom, o Rio Preto Automóvel Clube ele surgiu em 1920, numa época em que a cidade, a sociedade riopretense começava a se organizar em clubes, em associações. E o Rio Preto Automóvel Clube ele surgiu de uma, como eu diria, de uma empreitada que não deu certo. Veja bem, um grupo de proprietários de automóveis resolveu fazer um raid, uma corrida de Rio Preto a São Paulo. Esse raid sairia de Rio Preto, passaria em Barretos, passaria em Ribeirão Preto, passaria em Santa Rita do Passa Quatro e de lá seguiria para São Paulo. Claro que aí no meio do caminho iriam agregando mais proprietários de carros e chegaria uma caravana em São Paulo para participar da posse do Washington Luiz, que havia sido eleito presidente do estado de São Paulo. Naquela época era presidente mesmo, né? Hoje é governador. Aí isso aconteceu até 1930, quando houve a Revolução, e aí a figura do presidente do estado desapareceu e surgiu a figura do governador. Só que o raid não deu certo. As estradas eram muito ruins. Imagina, em 1920, Rio Preto, por exemplo, primeiro carro de Rio Preto tinha chegado em 1919, do Najib Gabriel. Então, pouquíssimas pessoas tinham carro, né? Só tinham carro quem realmente era abastado, quem realmente tinha bastante dinheiro. Agora, é importante frisar que a primeira reunião, essa do raid, aconteceu, se não me engano, se a memória não estiver me traindo, no dia 20 de março de 1920, na barbearia do capitão Francisco Perrone. A gente fala barbearia, as pessoas imaginam, nossa, mas barbearia, né? Um clube chique, que não, como automóvel clube tradicional, surgir dentro de uma barbearia. Espera, a barbearia naquela época era um ponto chique da cidade. Imagina, Rio Preto era uma cidade pequena, não tinha clubes, tinha, se não me engano, o clube americano, que era um clube mais de carteado e dança, né? O Rio Preto Esporte Clube tinha acabado de ser fundado há um ano atrás, mas era um clube apenas de futebol. Os bares, eram poucos os bares chiques da cidade, e por incrível que pareça, o capitão Francisco Perrone era dono da melhor barbearia da cidade e também do melhor bar da cidade, que era o Rig Life Bar. Então foi lá que surgiu o Automóvel Clube, dentro de uma barbearia, mas dentro de um grande salão de barbearia, de um lugar que era um ponto de encontro das pessoas naquela época. Como o raid não deu certo, as pessoas que estavam envolvidas no projeto resolveram então fundar o clube, o Rio Preto Automóvel Clube. Para você ter uma dimensão, era como se hoje nós juntássemos aqui em Rio Preto quem é proprietário de avião e fundasse um clube só de proprietários de avião, né? Para você ter uma noção, uma proporção do que significava ser membro ou sócio do Rio Preto Automóvel Clube em 1920. É isso. Quando na presidência do Rio Preto Automóvel Clube
surgiu uma ala esportista, vamos dizer assim, que almejava imensamente uma sessão esportiva para o Rio Preto Automóvel Clube. Foi essa ala que me influiu a comprar um terreno para fazer a parte esportiva do Rio Preto Automóvel Clube. E com a ajuda de muitos e com o entusiasmo de alguns, nós acabamos adquirindo esse terreno onde atualmente é sediada o nosso clube. Alguns chegaram mesmo a dizer que a diretoria de 34 tinha comprado um brejo perto de Schmidt. Na minha gestão de 41, foi Filadélfio Gouveia Neto, que era o meu tesoureiro, fazia as vezes de secretário e tesoureiro. A sede do Automóvel Clube, na minha gestão, era localizada na rua que naquela época se chamava Rua João Pessoa. Tinha sido anteriormente Antônio Olímpio. Depois da Revolução de 30, passou a se chamar João Pessoa. E por último, depois da Revolução de 32, passou a ser voluntário de São Paulo. O Automóvel Clube era tido assim como o clube da elite, o clube mais chique da cidade, frequentado somente por milionários. Eu tinha 2 amigos que eram comunistas radicais, que eram tão radicais que eles evitavam de passar na frente do Automóvel Clube. Exemplo, subindo a Voluntários de São Paulo, ao invés de continuar pela calçada do Automóvel Clube, passavam para outra calçada, passavam pelo Automóvel Clube, depois acima voltavam para a calçada original onde estavam, só para ficar coerente com as suas ideias.